Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma uma análise bem interessante sobre o ETF SDIV. O SDIV, se você não conhece, ele é um ETF, o nome do ETF é Super Dividend ETF. Ele é um ETF que tem algumas características. Ele investe em ações que têm um dividendo muito acima da média, um dividendo acima da média. O mínimo é 6%, o máximo é 20%. Então ele investe em várias ações espalhadas pelo mundo. Nós fomos aqui ver aqui as holdings, podemos ver que tem várias. Se você for ver a lista do ETF, você vai ver que tem várias ações espalhadas pelo mundo. Tem o Brasil, por exemplo, também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele investe em Copel, por exemplo, investe em... Isso aqui é tudo Estados Unidos, Omega Healthcare. Deixa eu ver se eu encontro aqui na lista. Metalúrgica Gerdau, olha, investe no Brasil também, Metalúrgica Gerdau, tem aqui mais Gerdau. Brasil Agro, investe também no Brasil e em outros. Eu já vi Copel, já vi a China, tem da China também tem, ele investe em países desenvolvidos e países em desenvolvimento, não investe naqueles países que estão mesmo muito arrebentados, mas é países desenvolvidos e países em desenvolvimento, em ativos que tem um yield acima da média, e ele distribui dividendos todos os meses. Então, para quem quer comprar, para quem quer diversificar a carteira e comprar um fundo que é diversificado e que paga dividendos todos os meses, ele tem um yield dos últimos 12 meses 12%, portanto é um ETF que distribui muito dividendos, só que ele tem uma desvantagem. Se nós formos aqui ver, e hoje eu vou mostrar para vocês, fica até o final que eu fiz aqui uma planilha, já vou explicar para vocês. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Eu vi vários vídeos sobre esse ETF, que eu estava pesquisando sobre ele, e nenhum dos vídeos chegou à conclusão que eu vou mostrar aqui para vocês. A maioria dos vídeos só chegou a essa conclusão aqui. Se nós formos ao histórico do fundo desde que ele foi criado, ele tem uma desvalorização, tem mais ou menos 12 anos, ele tem uma desvalorização de 71%. Eu não vi nenhum vídeo mostrando os dividendos e não vi nenhum vídeo falando que valesse a pena. Todos disseram não vale a pena porque o seu patrimônio desvalorizou 70%. Portanto, todos os vídeos, eu vi vídeo em inglês, francês e português. Todos os vídeos falam que não vale a pena investir no SDIV. E eu fiz a minha própria análise e decidi que vou começar a investir um pouco no fim do mês. Agora, quando eu for fazer o meu aporte, vou começar a comprar algumas cotas desse ETF, porque eu achei interessante, porque tem um dividendo interessante e porque eu fiz alguns cálculos. E agora sim, vamos entrar aqui na minha planilha com dados de padeiro, contas de padeiro, ok? Eu já vou explicar para vocês o racional da planilha, mas quero dizer aqui que não são dados, nada que é recomendação de compra, e não são dados precisos, são dados aproximados. Eu fiz aqui alguns cálculos aproximados. Portanto, por isso que a gente chama conta de padeiro. Não que os padeiros não saibam fazer conta, né? Porque realmente é uma expressão um pouco chata para quem é padeiro. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu não sou matemático e os dados não são precisos. Eu fui procurar os dados que eu encontrei na internet e fiz assim uns cálculos por alto. Então eu vou explicar para vocês o racional da minha planilha. E eu deixei aqui a parte mais importante escondida. Eu já vou mostrar para vocês o interessante, o que eu acho que valeu a pena. Por que que eu vou começar a investir nesse ETF, mesmo que a cotação dele tenha desvalorizado muito ao longo dos anos. Então eu peguei alguns dados começando em 2014 até 2023, são 10 anos. Contando do início de 2014 até o final de 2023, são 10 anos. Portanto, aqui tem a cotação de janeiro e a segunda linha tem a cotação de dezembro. Então eu fiz uma média, supondo que você comprasse ou investisse 10 dólares, portanto 1.200, a maioria dos cálculos são anuais. Mas assim, a simulação é que você estava investindo 100 dólares por ano nesse ETF, ao preço, como você vai investir durante vários meses do ano, né, 12 meses do ano, o seu preço não vai ser nem o de janeiro nem o de dezembro, mas a média do ano.
Portanto, eu coloquei aqui uma média da cotação entre a diferença do início do ano com a diferença do fim do ano, para fazer esses cálculos. Portanto, aqui em janeiro em janeiro de 2014 estava 69, em dezembro estava 71, então, supondo que você comprou uma cota por mês, por isso que eu disse que esses dados não são precisos, eu não fui buscar, eram muitos dados e muito difícil, eu não fui buscar a cotação de cada mês para fazer o cálculo todo mês a mês, então eu fiz uma média do ano, e aqui seria, nessa linha temos a cotação média do ano. E eu dividi, então, o valor de 1.200 dólares, portanto, esse ETF é americano. Eu investi o valor de 1.200 dólares dividido pela cotação para ter o número de cotas que você teria no ano. Aqui embaixo eu tenho o valor do dividendo anual. Então aqui o que eu tenho? O valor do dividendo que você teria dividindo os 1.200 pelo número de cotas e o dividendo recebido no ano, fazendo uma simulação de quanto dividendo você receberia por ano, segundo o número de cotas que você acumulou naquele ano. Então, na primeira linha, eu tenho o dividendo do ano sem reinvestir os dividendos, e nessa segunda linha aqui, eu tenho o dividendo do ano reinvestindo os dividendos. E aqui embaixo eu tenho o número de cotas reinvestidos os dividendos. Portanto, aqui é o número de cotas bruto e aqui é o número de cotas reinvestidos os dividendos. Podem ver que é um pouquinho maior porque você vai reinvestindo os dividendos, então vai tendo mais cotas. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Portanto, em termos de cotação, em 10 anos ele desvalorizou mais ou menos 68%. Os dados não estão tão ruins assim, porque em 12 anos ele desvalorizou 71,80%, portanto em 10 anos, um pouquinho menos, 68% está um valor aproximado. Só que se você tivesse comprado uma cota todos os anos, portanto ele desvalorizou 68%, mas se você tivesse comprado uma cota todos os anos, você teria um preço médio. E o preço médio seria 50, significa que a minha desvalorização, de acordo com o meu preço médio, não seria 68, mas seria 55%. Portanto, assim, eu fui comprando uma cota todos os anos. Como ele foi desvalorizando, eu fui fazendo um preço médio e no final de 10 anos, o meu investimento, portanto, o valor do meu patrimônio, desvalorizou 55, mais de metade do valor inicial. Do valor investido, né? Desvalorizou 55%, perdeu mais de metade do valor investido, portanto. Então, aqui foi a conclusão que todos os vídeos que eu vi chegaram. Não vale a pena você investir porque ele desvalorizou muito ao longo dos anos, o seu patrimônio perdeu muito valor. Só que a minha estratégia, ela me diz que o patrimônio não é o mais importante. A minha estratégia, ela me diz que o dividendo é o mais importante. Então, nós podemos ver que o dividendo foi crescendo ao longo dos anos. E agora sim eu vou colocar aqui em vermelho para vocês. Enquanto que a cota, o valor da cota, o valor nominal da cota desvalorizou em 10 anos 68%, o aumento do dividendo bruto foi de 811%. Por quê? Porque quanto mais ele foi desvalorizando, mais cotas eu fui comprando. E o valor do dividendo não é pago pela valorização, não é pago pelo valor do patrimônio, mas o valor do dividendo recebido é pago pelo número de cotas. Então, fazendo uma simulação bem simples, eu acumulei 729 cotas. Esse é o dividendo, desculpa. Acumulei 276 cotas e recebo, segundo o dividendo de 2003, que foi um dividendo menor, ok? Podemos ver que alguns anos antes da pandemia o dividendo era maior, depois da pandemia muitas empresas diminuíram o dividendo, portanto o dividendo deu uma diminuída, e podemos ver que em 2023 foi o ano que ele menos distribuiu dividendo. Mesmo assim, em 2023, recebeu a pessoa que foi comprando cota todos os meses, investindo $100 por mês, ainda receberia 729 dólares de dividendo. E aqui, reinvestindo os dividendos, esse aumento seria maior, o aumento seria 929%. Portanto, lembrando que eu fui fazendo um preço médio, então o meu patrimônio não desvalorizou 68%. E vamos supor que aqui em 2023, como estava barato, você colocou mais dinheiro e comprou mais cotas, o seu preço médio pode ser menor ainda. Mesmo assim, vamos supor que o teu patrimônio desvalorizou, ou o meu patrimônio desvalorizou 50%, fazendo assim um cálculo bruto de preço médio, o dividendo, reinvestindo os dividendos, o dividendo aumentou 929%.
Reinvestindo os dividendos eu teria 307 cotas, 0,98, portanto não faz muita diferença, porque no mercado americano dá para comprar ativos fracionários. Você pode comprar 0,1 de uma ação ou 0,1 de um ETF. A maioria das corretoras americanas permitem isso. Portanto, o meu dividendo ele aumentou, reinvestindo os dividendos, eu ganharia $813 de dividendos. Isso não tirei o imposto, portanto, lembrando que dependendo de onde você mora, das regras dos impostos, regras fiscais do seu país, tem que tirar, por exemplo, para mim, se eu não me engano, eu perco 15% do dividendo. Mesmo assim, fazendo um cálculo bruto, o dividendo aumentou 929%. Portanto, desvalorizou patrimônio, perdeu 50% do valor, fazendo assim um cálculo de preço médio. E aqui é isso que essa linha mostra para nós. Começou aqui no 100 e o valor do patrimônio foi descendo, portanto nós podemos ver que foi descendo ao longo dos anos. O dividendo explodiu exponencialmente, portanto, enquanto que o patrimônio, o valor nominal das cotas, diminuiu assim de uma maneira linear, foi diminuindo um pouquinho todos os anos, o valor do dividendo ele explodiu e aumentou muito mais. Para quem procura renda como eu acho interessante, porque o que vai acontecer? Vamos supor que no próximo ano, tanto eu tenho aqui reinvestindo os dividendos, eu tenho 307 cotas, né? Vamos supor que no próximo ano, vou fazer um cálculo rápido, número de cotas vezes o dividendo de 2019, por exemplo. Eu receberia mais de $1.400 de dividendos, supondo que de agora para frente a economia vai melhorando e volte a distribuir os dividendos que ele distribuía antes da pandemia. Seria mais de $1.400 de dividendo. Se eu parar de investir, meu patrimônio perdeu 50% do valor. Se eu parar de investir e começar a receber $1.400 de dividendo por ano, em alguns anos eu recupero o valor investido em dividendos e a partir daí é puro lucro. Portanto, lembrando que se eu não vender nenhuma cota, eu não perdi nada, portanto é uma desvalorização no home broker, mas eu acumulei muito mais cotas porque o ETF foi ficando cada vez mais barato, eu acumulei muito mais cotas e supondo que ele volte a pagar o dividendo com a melhora da economia, pode ser que ele volte a pagar um dividendo antes da pandemia, por exemplo, o valor do dividendo seria quase o dobro do valor que foi pago em 2023. Vamos fazer a simulação aqui, por exemplo, ao invés de 2019, vamos colocar aqui 2020, foi o segundo ano que ele pagou menos dividendo. $945. Portanto, está cada vez se aproximando mais dos $1.000 por ano, lembrando que esse é o valor por ano, e houve um aumento, como o meu foco é renda, o meu patrimônio desvalorizou. Claro que eu vou diversificar, não vou investir só nesse ETF, né? Ele tem tendência de desvalorizando, porque a regra do ETF diz que se uma empresa crescer, ele segue um índice. Se uma empresa valorizar muito e o valor de dividendo ficar abaixo dos 6%, o rendimento do dividendo, essa empresa tem que sair. Então, não permite que o ETF valorize, porque quando as empresas valorizam, ela sai do índice e ele vai buscar outra empresa que esteja com descontada, né? Porque o yield do dividendo, normalmente, o rendimento do dividendo aumenta quando o preço da cotação diminui. Então ele vai procurar uma empresa que está barata com um dividendo maior. Então ele vai sempre trocando, vai fazendo essa rotação a cada 3 meses, ou 6 meses, uma coisa assim. Ele tira algumas empresas que saíram do índice e coloca outras empresas que estão desvalorizadas dentro do índice. Então ele é um ETF que não procura valorização, mas procura dividendo. E em 10 anos o dividendo, reinvestindo o dividendo, aumentou 929%. Enquanto que a valorização, fazendo um preço médio, perdeu metade do valor. Sim, perde 50%, mas o dividendo aumenta 929%. Para mim, que procuro dividendo, continua sendo um bom investimento. Portanto, vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito grande. É isso que eu queria que vocês vissem. Eu não vi nenhum vídeo fazendo esse cálculo na internet. Todo mundo falou sobre a desvalorização, mas ninguém falou sobre o aumento do dividendo acumulando cota ao longo dos anos. Ok? Muito obrigado por ver esse vídeo. Se achou interessante, não esquece de deixar um like, muito importante para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo.